Ai, meu Brasil, a Nicole Chupetinha foi trucidada, jantada, esmagada ao vivo pelos jornalistas. Acabaram de vez com a narrativa da Chupetinha, tentando comparar até Luther King com a Débora do Batom. É brincadeira, olha, mais uma escrotidão cometida pelo Chupetinha. A Nicole Chupetinha foi totalmente desmascarada. Eu vou passar o vídeo para vocês. Quero que vocês compartilhem. Mande no grupo do Zap, no grupo da família, no PV de cada bolsonarista que ainda habita a escuridão da desinformação. Olha, jornalistas desmascaram o vídeo de Chupetinha. A cabeleireira, como ele disse, golpista não se compara com quem luta por direitos sociais. A propósito, Nicole tem OAB? Vamos ao vídeo. Zias, esse tipo de comparação que o Nicolas faz, né? Ele tem se esforçado para fazer esses vídeos educativos, entre aspas, que ele, eu acho que considera para poder fazer esse tipo de comparação. E ele faz essa comparação. Existe algum tipo de comparação, Josias? Não existe não, Fabiola. Nesse vídeo em que comparou a cabeleireira, não é cabeleireira, né, como ele diz, a cabeleireira branca. Eu sabia que você ia pegar isso, eu sabia que você ia pegar esse detalhe. Assim no ouvido, dói no ouvido, cabeleireira. Então, nesse vídeo em que ele compara a cabeleireira branca do Perdeu Mané com a costureira negra que se tornou mártir da luta antirracista nos Estados Unidos, o Nicolas Ferreira viajou na maionese. Durante 7 minutos ele fez uma excursão pelo universo da falta de lógica. Cometeu uma heresia histórica, uma comparação desrespeitosa e uma desinformação deslavada. Esse menino prodígio do bolsonarismo, ele soou herético, porque a Débora Rodrigues dos Santos e a Rosa Parks, elas não cabem numa mesma frase. Uma foi presa em 2023, no meio de uma turba que pedia intervenção militar em Brasília. A outra foi detida em 1955 porque se recusou a sair de um assento de ônibus que era destinado aos brancos no Alabama. E a cabeleireira brasileira pichou a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. A costureira americana virou estátua. Há uma estátua da Rosa Parks na rotunda do Capitólio. A Casa Legislativa dos Estados Unidos foi invadida lá por trumpistas naquela tentativa de virada de mesa em Washington, que inspirou, aliás, o quebra-quebra de Brasília. A Débora dos Santos, ela é agora martirizada por oportunistas que tramam uma anistia qualquer que inclua o Bolsonaro. A Rosa Parks, ela deu origem a um boicote ao sistema de transportes, no qual, nesse boicote, emergiu o pastor Martin Luther King, figura que todos conhecem no mundo. Essa analogia que o Nicolas Ferreira faz é desrespeitosa, porque encostar o golpismo do Bolsonaro na luta pelos direitos civis encabeçada pelo Luther King é como confundir imbecilidade com densidade. Não é possível uma coisa dessa. O Nicolas Ferreira pergunta, a certa altura nesse vídeo, ele pergunta, e se a Débora tivesse escrito fora Bolsonaro, em vez de Perdeu Mané? Se ela tivesse feito isso, ela teria sido linchada, porque ela estava ali numa multidão que pleiteava a derrubada do Lula. Então ela teria sido linchada, não precisava nem julgar, estava morta. E num dos trechos, Fabiola, em que ele desinforma deslavadamente, o Nicolas propaga uma meia-verdade que já estava perambulando pelas redes como uma mentira inteira. Ele apresenta, a certa altura no vídeo, o título de uma reportagem, de uma notícia: Supremo solta 15 integrantes de uma quadrilha de traficantes, mas ele esconde o miolo da notícia. Essa notícia tratava de condenados que estavam na tranca, num regime fechado, mas tinham sido condenados apenas que deveriam ser cumpridas em regime semiaberto. Então os presos estavam lá, recorreram ao Supremo, o Supremo viu, bom, foi condenado em primeira instância ao regime semiaberto e está trancado. Não está no semiaberto, está no fechado. Então o Supremo reformou a decisão, porque pediu que fosse cumprido o que a sentença mandava. Então, se ele tivesse realmente, Fabiola, interessado em questionar legitimamente, um deputado poderia fazer isso, questionar legitimamente a pena draconiana que o Alexandre Moraes propõe para a cabeleireira Débora. O Nicolas poderia ter realçado, por exemplo, que
dois bolsonaristas tentaram explodir um caminhão-tanque em Brasília, perto do aeroporto, e receberam da Justiça Federal penas muito mais brandas. Mas ele não está interessado nisso, porque se ele utilizasse esse parâmetro de comparação, que aí era absolutamente aceitável, ele realçaria aquela atmosfera de golpe, de virada de mesa que vicejava em Brasília depois que o Bolsonaro perdeu numa eleição legítima para o Lula. Então o interesse era virar a mesa mesmo. Então se ele fizesse esse tipo de comparação, que é uma comparação legítima e adequada, ele realçaria o que ele quer esconder, que está defendendo um golpista que não merece defesa, que está, aliás, a caminho da cadeia. Então, ele está interessado, Fabíola, não em informar, não em esclarecer, está interessado numa confusão que seja capaz de anistiar o mito dele antes da chegada do Bolsonaro. É isso, né? Mais um vídeo aqui também para você lembrar, para relembrar, né? Quando essa atriz esteve ali no Serginho Grosman, o que ela disse a respeito de quem votou em Bolsonaro, de quem relativizou os crimes de Bolsonaro, quem relativizou as falas de Bolsonaro, que era contra a empregada doméstica, que Bolsonaro foi contra, o único que votou contra a PEC das empregadas domésticas ter direitos, o cara que falava em matar, o cara que era contra negro, contra lésbica, gays, que falava que teve uma filha mulher porque deu uma fraquejada, que falava em matar 35 mil pessoas, em dar golpe na mesma hora, no mesmo dia, que não respeitava o resultado das urnas, que na democracia o voto não tem importância, que pobre só serve para votar com diploma de burro no bolso, né? E com título na mão. Então, ele já dizia tudo isso, e as pessoas relativizaram isso e acharam que ele poderia fazer um bom governo, e a gente viu a catástrofe que foi, tanto no governo, na economia, em todos os aspectos, nada, o Bolsonaro não funcionou nada, e também na condução da Covid-19. Vamos aqui passar o vídeo só para vocês relembrarem como é que as pessoas chegaram a votar em uma carniça dessa, num energúmeno igual Bolsonaro. Vamos lá. Como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil. Sabe, quem se permitiu achar que era uma escolha difícil, relativizou o preconceito, relativizou a homofobia, relativizou o racismo, porque tudo isso estava na fala dele. Muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O desprezo que ele tem para as pessoas agora, a falta de empatia, como ele imita uma pessoa faltando ar. Ele já tinha isso no seu discurso, ele já tinha isso na sua prática. A gente não pode agora, nas eleições do ano que vem, ficar dizendo como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? É uma pergunta, né? Como é que a gente deixou? A gente não deixou, a democracia, a maioria votou nele, ele ganhou, né? Mas como é que a maioria conseguiu votar no Bolsonaro? Como é que a maioria nas urnas eletrônicas conseguiu eleger o mequetrefe capiroto Bolsonaro ao invés de um professor preparado que está dando um show na economia do Brasil, que é o Haddad, né? Como é? De família, um cara íntegro, sem nada, conduta ilibada, que tinha família, uma única família, né? Uma esposa, os filhos, uma estrutura familiar, que tinha fé em Deus, coisa que Bolsonaro não tem, mas que usou os evangélicos essa como massa de manobra, usou os pastores vagabundos, canalhas, como Malafaia, sem vergonha, exploradores da fé alheia, para fazer discurso dentro da igreja. Isso era um absurdo. Quando eu via discurso do Valdemar da Costa Neto, do PL, preso no mensalão, com a Michele falando em línguas estranhas, um verdadeiro teatro dentro da igreja, panfletando, passando santinho, colando praguinha, com música de paredão, 22, Bolsonaro, vota aí. Isso era um absurdo dentro da igreja. Quando se falava Lula ia fechar a igreja, o Bolsonaro fechou todas essas igrejas, que cedeu o lugar mais sagrado, né, para que ele pudesse fazer comício dentro. E essas igrejas viraram comitês, menos igreja, tudo menos igreja. Tudo menos o que a palavra pede para fazer. Então a gente se pergunta como é que nós votamos, como é que nós deixamos o Bolsonaro eleger, foi dessa forma, com fake news, com mentira e com usando a igreja como massa de manobra para chegar até lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.